Vamos falar sobre yoga, tudo aquilo que você nunca quis saber sobre esta filosofia milenar. Eu sou o Malaquini Dias e estamos na 6ª temporada do nosso podcast e abordando nesse episódio o código de ética do yoga. Estamos nos 2 últimos, dos 10, nós estamos nos 2 últimos, Swadhyaya e Ishvara Pranidhana. Para falar sobre o código de ética, eu convido a nossa queridíssima, a diva, nada mal, hein? A diva, como seria Durga, né? A diva do autoconhecimento, Ferzinha Filipposi. Olá, olá! Bom dia, boa tarde, boa noite para todos os que nos ouvem, para todos os que nos assistem, estão aqui acompanhando o nosso trabalho. Sejam muito bem-vindos, vamos continuar falando sobre os niyamas. E eu tô feliz porque a gente já vai começar com um niyama sobre autoconhecimento. Acompanha a gente, segue aí. Se você tá na dúvida do que é e de quais são, assiste os episódios anteriores, porque o yama e o niyama nós dividimos em uma série de 4 episódios. Esse é o 4º, tá? Então vamos nessa. E para falar sobre o código de ética, eu convido o nosso queridíssimo cofundador do podcast, o nosso especialista em soft skills, Vilmar Duarte. Sejam bem-vindos, e é como a Fer falou, o autoconhecimento é a base da sua evolução. Então, se você pretende evoluir, além de todos os outros códigos de ética, dê atenção principal nesse aqui também. Boa. Então, Swadhyaya. Swadhyaya é a 9ª norma ética do yoga. A 9ª. Das 10, ela está em penúltimo ali, mas isso não é uma hierarquia de importância. E é o autoestudo. O yogin, ou a yogini, no caso, deve buscar o autoconhecimento mediante a observação de si mesmo. E aí, Ferzinha? Essa é... Quem acompanha nosso podcast, a Ferzinha entrou no podcast na 5ª temporada. Nós estamos na 6ª. Desde a 5ª temporada até aqui, se a gente fizesse melhores momentos, as principais falas da Fer, todas iam estar atreladas a esta palavra, autoconhecimento. Autoestudo. Ferzinha, e aí? Swadhyaya. Swadhyaya é o que a gente busca no yoga na veia, né? A gente busca autoconhecimento. E Swadhyaya vem para isso, para a gente realmente estar atento o tempo todo, ou pelo menos sempre que possível, né, na vida real, ao nosso interior. Né, as nossas ações, ao que nós estamos pensando, ao que nós estamos fazendo. E esse autoestudo é muito propiciado pelas técnicas de meditação e de concentração que a gente desenvolve também no yoga. Então, é um preceito fundamental. Imagine observar o seu comportamento, né, em todos os aspectos. Talvez esse seja o mais difícil. É muito fácil você se auto-observar quando você está sentado, concentrado, meditando, ou simplesmente se auto-observando, observando como é que está a sua respiração, ou quando você está fazendo uma prática, como é que está a sua mão ali, como é que está a posição dos pés e tal. Mas e no dia a dia, quando você está passando por maus bocados, como é que você se observa? Como é que você se comporta? Imagina o esforço que você tem que fazer sobre si mesmo, aplicando tapas, para você observar-se, para você não responder atravessado, porque você está passando por maus lençóis, né? Não a outra pessoa. Como é que você trabalha isso? Então, essa observação é tanto nos bons momentos, quando você escolhe estar naquela situação, quanto em outras circunstâncias que você não tem controle. Lembrando que o código de ética, ele foi elaborado por Patanjali dentro da sua obra clássica, que é o Yoga Sutra. Patanjali é o sistematizador, o codificador do yoga clássico, por mais que em algumas literaturas ou alguns lugares a gente encontre a declaração de que ele é o pai do yoga, não tem como você ser pai ou criador de algo que já existia antes a você, mas ele uma figura muito importante e que deu base para muitos outros mestres, livros e textos do yoga e acabam citando o código de ética e citando Patanjali. Swadhyaya, então, é
o fato de você mergulhar da pele para dentro, o autoconhecimento é o fato de você se permitir se perceber e se estudar. Então é um autoestudo. E é muito interessante perceber que uma das formas de gerar autoestudo é através da meditação. Então, quando você está praticando yoga e está treinando meditação, inevitavelmente você está fazendo autoestudo. Por quê? Porque aquietar, fechar os olhos, desligar todas as conexões com o lado de fora, tentar aquietar, acalmar, interiorizar, e aí você começa a trabalhar vamos escutar um pouquinho. Porque na maior parte do tempo, nós estamos escutando os ruídos do lado de fora. Estamos escutando os conselhos das outras pessoas. Estamos escutando e não estamos escutando aquilo que vem lá de dentro, do âmago da nossa alma. Então, Swadhyaya é importantíssimo. E talvez por isso hoje a neurociência tenha tantos artigos publicados e continuam estudando o quanto a meditação traz benefícios para a saúde, traz benefícios de desenvolvimento para a nossa estrutura cerebral, para a estrutura neuronal, porque é o fato de você silenciar e você se perceber e se escutar. E é legal, porque daí entendendo o que realmente vem do âmago, a gente diminui, pelo menos, consideravelmente, muitas das nossas frustrações de tentar ter uma vida imposta pela sociedade, imposta pelos pais, imposta por amigos e familiares, que não é aquilo que a gente realmente quer. Então, a gente pode até ter um esforço para tentar manter essa vida, mas isso causa frustração. E a partir do momento em que a gente consegue gerar esse autoestudo, que a gente consegue observar o que vem mesmo lá de dentro, a gente tem ação, a gente tem a possibilidade de agir para ir mais em direção a isso, né? E eu acho legal comentar que a gente comentou no episódio passado que tapas seria uma das normas base para todas as demais. Porque é preciso essa força de vontade para querer aplicar as demais. Mas eu ainda diria que Swadhyaya também é, porque se não existe a força de vontade, claro, você nem vai para o autoestudo. Precisa dessa força de vontade para se auto-observar. Mas se você não tem essa auto-observação constante de si mesmo, como é que você vai aplicar as demais normas do código de ética? Não tem, você precisa se observar para saber como você está agindo, como você está pensando. O Satya, né? Imagina você aplicar o Satya aceitando o que todos ditam para você ser, e você não está sendo honesto consigo mesmo. Então, né? Você não está sendo congruente com aquilo que você realmente quer, né? Tem uma forma de você aplicar o Swadhyaya, tem a ver com essa questão do autoestudo. Se você parar para pensar que você não gosta de conviver com pessoas, sei lá, chatas, ranzinzas, se você se aquieta e se você é uma pessoa chata ou ranzinza, você não vai se suportar. Então, quando você faz essa análise de autoestudo, você vai se tornar uma pessoa melhor, porque você vai ser a pessoa que vai conviver consigo mesmo o resto da vida. Não tem jeito de ser diferente, né? Então, você se aprimora. Cara, o código de ética ele é interessante porque é um desenvolvimento que cada um vai girar o potenciômetro, né? Vamos dizer que é um potenciômetro aqui de 0 a 10, e você vai aplicar, o código de ética, para essa fase da minha vida, eu consigo aplicar 1. Tem algumas pessoas que estão no momento da vida que elas vão precisar ir para o 10, vão precisar de uma mudança radical, senão as coisas não andam, ou porque não tem mais tempo, né? E o que você falou, Vilmes, me lembrou um professor que eu gosto muito, professor da USP, chamado Clóvis de Barros, e aí ele tem uma das palestras dele, ele diz o seguinte: se você não percebeu ainda, você vai ter que se aturar. Você vai conviver com você a vida inteira. É mais legal se você for uma pessoa legal. É mais legal se você gostar de você. Porque você vai ter que se aturar a vida inteira, você vai viver com você. A única pessoa que vai conviver com você do início ao fim é você. Outras pessoas vão conviver com você em períodos da sua vida. Mas você que vai conviver com você de cabo a rabo da sua vida. No livro aqui do Iyengar, Light on Yoga, ou A Luz sobre Yoga, ele traz o Swadhyaya de uma maneira muito legal. Olha essa sacada aqui. Então, Swadhyaya é autoconhecimento, ou melhor ainda, autoestudo. A tradução que o De Rose faz também é autoestudo. A Iyengar vai nessa mesma linha, que ele diz assim, Swa significa eu. Adhyaya significa estudo. Então, é o autoestudo ou a educação. A educação de si mesmo. É como se você estivesse se autoeducando.
pá, eu reagi de uma maneira grosseira com a Fer. Aí eu faço um autoestudo, eu me autoeduco para tentar não ser assim mais vezes. Senão eu vou repetir isso e quando eu vejo eu não estou num processo de aprimoramento, de melhoria. Então, é uma autoeducação. Cara, achei muito legal. Por isso que os feedbacks são importantes. Se a Fer não falar nada, porque ela é educada, ela é gentil e não quer agredir o Malakini de volta, e ela não nem dá o feedback, cara, você foi muito agressivo comigo. O Malakini, talvez ele nem perceba, porque para ele é de hábito, é de costume, não é o Malakini, é só a imagem que nós estamos criando aqui. Se você não avisa a pessoa que ela está... Mas também você tem que ter tato, porque senão você está agredindo a outra pessoa. E geralmente a pessoa ela não está pronta para receber um feedback contrário daquilo que ela acredita. Então, você tem que ter muito tato para lidar com isso, porque a pessoa ela geralmente ela tá muito enraizada naquele tipo de comportamento, né? E Swadhyaya, então, é algo que você vai poder aplicar em todas as situações. E tem uma coisa legal, né? Que geralmente nós ficamos preocupados com os momentos difíceis na vida, né? Ah, como que eu vou extrair o código de ética atrás, né? Contentamento num momento difícil. A mesma coisa, como que eu vou aplicar autoestudo no momento difícil? Mas não. Você também tem que entender, os momentos felizes, eles são muito importantes você aplicar um autoestudo. Olha, por que eu estou sentindo tanta alegria? Por que eu estou sentindo essa sensação de felicidade, de poder? Por que um autoestudo, né, na questão das relações sexuais também é muito importante, porque às vezes a pessoa não percebe que o fato dela não aplicar um autoestudo nas suas relações íntimas também faz com que as coisas não evoluam, ou faz com que as coisas comecem a ficar mais frias, ou faz com que ela permaneça 2 anos, 3 anos, 10 anos com a mesma pessoa que não está realizando ela. Então o autoestudo também tem que ser direcionado para essas coisas. Eu estava falando sobre aplicar autoestudo nos momentos felizes para que você também não seja agressivo por excesso de felicidade, porque às vezes você está muito feliz. E aí você chega nos lugares, bom dia! Ou uau, a vida tá maravilhosa porque eu ganhei tal prêmio, eu agora subi de cargo, eu comprei um barco, você tá super... E aí você tá agredindo as outras pessoas ou não tá fazendo um autoestudo de que, opa, aquilo que te deixa feliz talvez deixe outra pessoa triste. Sabe? Porque terminou um relacionamento que era agressivo, que era nocivo, aí você ficou super feliz. E aí você tá super feliz com aquilo e sai contando isso, mas alguém ficou triste com aquilo. Então tem que aplicar um autoestudo em ambos os casos. E eu queria reforçar essa parte, nós já falamos do Brahmacharya, que tem a ver com questão de não dissipar a energia sexual, e o autoestudo ele tem que estar muito presente na questão sexual, porque, afinal de contas, dependendo da faixa etária que você está, da fase da vida que você está, isso é um motor na sua vida, isso é um dos índices de realização, de satisfação, de felicidade. Então, Swadhyaya é fundamental. E para isso, eu tenho escutado com uma certa frequência que você pode escolher o que você vai fazer, mas as consequências daquilo não é de sua escolha. O resultado daquilo não é de sua escolha. Em tese, se você tem um objetivo claro na sua vida, todas as atividades que você fizer e estiver alinhado com aquilo, o resultado esperado é que você vai ter sucesso. Contudo, não é certeza que você vai ter sucesso, mas é certeza que você não vai ter se você escolher ou nem escolher as atividades. Isso tem a ver com Swadhyaya, com você observar aquilo que você realmente deseja, como a Fer falou, talvez o comportamento ou o que você quer da vida, e escolher as atividades que sejam coerentes com o resultado esperado. Não é certeza que você vai ter o resultado, não é certeza que você vai ser rico, que você vai ser fortão, que você vai ser super flexível, mas se você fizer aquilo, a chance de você se tornar aquilo que você quer é muito maior do que se você deixar a vida te levar. De novo, né, eu metendo a tijolada nessa frase ignorante. E uma das formas de autoestudo também seria o conhecimento através de leituras, né? Livros, escrituras antigas. Mas é importante perceber que não adianta você apenas ter o conhecimento e não
colocá-lo em prática. Então, você precisa, quando a gente fala de autoestudo, precisa dessa observação prática. Precisa, no dia a dia, estar consciente sobre o que você está fazendo, o que você está pensando, como é que você está agindo nos relacionamentos, no seu trabalho, em tudo. É interessante, né, que a gente tem uma brincadeira aqui, né, dos livros que cagam regras. Poderíamos ter um livro dizendo 10 dicas para o autoestudo, ou um livro dizendo assim, as 10 regras para você despertar o autoconhecimento. De uma certa maneira, o código de ética também são 10 regras. 10 regras para você se tornar, entre aspas, assim, um yogin melhor, ou um clichêzão mais evoluído, com mais performance, um outro clichê, né, a sua melhor versão. Mas a ideia do código de ética é simplesmente perceber o quanto a nós, seres humanos, quando nós dizemos a humanidade, nós temos que entender que nós somos seres humanos, nós estamos vacilando em várias áreas da vida, vacilando, estamos sendo mais agressivos do que precisaríamos, estamos sendo mais rabugentos do que precisaríamos. Então o código de ética ele serve para isso, assim, para você perceber, opa, dá para dar uma aprimorada. Só que eu só vou conseguir aplicar o código de ética se eu tiver autoestudo. Porque senão não adianta, não vou conseguir saber o que eu tenho que melhorar. Alguém pode vir e me dizer, olha, você devia melhorar isso. Mas esse é o ponto de vista dela. Talvez não tenha a ver com os meus princípios, com os meus valores, com o que eu quero da minha vida. Então, antes de eu seguir o conselho que alguém me deu, eu preciso... O Raul Seixas tem uma música que ele diz assim, antes de você ler o livro que o guru lhe deu, você tem que escrever o seu. É interessante que ele está dizendo que antes de você seguir todos os conselhos e todas as coisas das outras pessoas sobre você tem que escrever o seu livro, você tem que olhar para dentro e falar, não, mas eu quero ir por aqui. Então esse conselho faz sentido. Senão você vai aceitar um conselho que não tem nada a ver com o seu propósito de vida. Você fica se martirizando, né? Justamente. Fica acordando 4 horas da manhã e não é não é o que você quer, né? Um preceito moderador que o professor De Rose deixa aqui para a gente também é que a observância do autoestudo não te deve induzir à alienação do mundo exterior, sem que você observe, né, os seus comportamentos. Não dá para você fazer um autoestudo simplesmente dentro de uma caverna. Você precisa sair para fora, conviver com as pessoas. Você está no mundão, né, nesse mundão, então você faça isso você se tornar a melhor versão de você mesmo, como o Malakini trouxe, mas convivendo com as outras pessoas, se relacionando, né? Yes, estamos caminhando. Rufem os tambores, é o próximo, o último. Pá, 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 pá. Lembre então que nós estamos com um grupo no WhatsApp. O que tem lá nesse grupo do WhatsApp? Fala aí, Ferzinha. Muitas dicas, você vai ter tutoriais toda terça-feira sobre aspectos diversos para você treinar em casa, seja treino de meditação, seja treino de respiração, até mesmo de técnicas corporais. Então, toda terça-feira vai ter um vídeo gravado para você fazer em casa. E toda quinta-feira algum material de apoio extra sobre o que a gente está tratando no podcast que não deu tempo de falar nesses 30 minutos. E tem que pagar para estar nesse grupo? Não precisa pagar, é totalmente gratuito. Não tem por que você não entrar no grupo. Como é que faz para entrar? Basta falar com a gente. Entra em contato, pede por aqui e a gente te manda o link, é bem simples. Pede por aqui que ela tá dizendo, se você tá no Spotify, você manda um direct pro nosso Insta. Esqueci, tô pensando no YouTube. No Spotify você pode fazer um comentário, no YouTube você pode fazer um comentário, e aí você pode também um direct, né, como o Malakini falou. Ou segue a gente já nas redes sociais também, manda uma mensagem por lá. Exatamente. Começa nesse grupo para você se aprofundar, e em breve nós vamos estar abrindo um grupo de apoiadores do podcast, para que também toda essa pesquisa, esse estudo, esse trabalho que a gente está trazendo, ele tenha também um direcionamento para as pessoas que estão a fim de apoiar o nosso projeto, que é o nosso podcast, o nosso Yoga Talks. E vamos entrar então no Ishvara Pranidhana. Vamos fazer um suspense aqui. Antes de você chegar no último, dê o seu like. Né? Curta aí, por favor. Ajuda a gente. Comente e compartilhe esse vídeo. Se você não é inscrito, se inscreva. É o primeiro passo que você tem que dar. Lembra que o podcast está no YouTube. Se você ainda não acessou, acessa o canal do YouTube. Assina, compartilha. Também está no Spotify, como eu disse aqui, mas em todos os outros streams de áudio. Todas as quintas-feiras, às 5h05 da manhã, a gente publica o nosso episódio. Isso aí.
E aí entramos, então? Ou vamos fazer mais algum suspense? Não, tá bom. Bora tá lá bom. agora. Ishwara Pranidhana, ou, de uma pronúncia um pouquinho mais aprofundada, Ishwara Pranidhana, que é a 10ª norma ética do yoga. Autoentrega. Pronto, foi muito legal esse episódio. Cara, é muito show, Ficamos por aqui. O yogin, ou a yogini, deve estar sempre interiormente seguro e confiante que a vida segue o seu curso. Então isso é muito legal no Ishwara Pranidhana. E que ele vai aplicar dessa maneira o máximo possível de esforços, mas sem ansiedade. Esse é o ponto difícil do Ishwara Pranidhana. É o famoso que tiver que ser, será. Confia. Desde que você esteja preparado, né? E que você esteja agindo também, né? Não adianta exato. sentar e esperar que as coisas caiam no seu colo, porque não é bem isso. O que tiver que ser, será, ou seja o que Deus quiser, tá escrito nas estrelas, qualquer coisa que você queira, né? Mas isso só é verdade, isso só vai realmente ser verídico e profundo se você tiver aplicado todos os esforços da sua parte em prol daquilo. Ou seja, aí entra o tapas de novo, o código o Niyama que nós já gravamos aqui, que é um auto-esforço, uma auto-superação. Então seria assim, você faz tudo o que é possível para passar naquele concurso. Ou seja, vamos dizer que você você fez um PDCAzinho lá, fez um plano de ação, e para passar no tal concurso de medicina lá da USP. Beleza. Tô citando esse exemplo para mandar um beijo aqui para nossa querida Aninha, que acompanha todos os episódios e tá sempre ligadaça. Então vou usar esse exemplo. Você aplicou todos os esforços possíveis para passar no concurso. Aí você montou um plano de ação e você seguiu aquele plano de ação. Você se comprometeu de estudar 520 horas, você se comprometeu de fazer tal cursinho, você se comprometeu de não viajar naquela época para estudar, você fez um planejamento e você cumpriu aquilo, aplicou o máximo de esforço, aí chegou no dia da prova. Tem mais alguma coisa que você possa fazer? A prova. Além de fazer a prova? Não. Nada. Então, nesse momento, o Ishwara Pranidhana vai ser verdadeiro. Você vai e faz a prova. Você fala assim, cara, agora é fazer a prova. Você vai até lá, chega e faz a prova. Agora, se você não aplicou todos os esforços, na hora de fazer a prova, talvez você pense assim, aquele dia eu saí na balada e não estudei, eu faltei a aula do cursinho, eu não li a resenha que eu tinha feito. Então, naquele momento, o Ishwara Pranidhana não é autêntico. E vai gerar ansiedade. Porque no fundo você sabe que podia ter feito um pouco mais. Agora, se você fez tudo que era possível dentro do que você planejou, Ishwara Pranidhana, seja o que Deus quiser. Se entrega mesmo, né? Então, Ishwara Pranidhana, essa autoentrega, viria para remover a própria ansiedade da expectativa que você tem do resultado, né? Você vai agir, claro, empregando, como a Malakini falou, todos os seus esforços para chegar num resultado, mas sem esperar o resultado, sem gerar essa ansiedade pelo resultado, porque você não controla todos os passos seguintes, né? O que vai vir, você não controla. E daí sim, seja o que Deus quiser. É por isso que é importante você confiar no seu potencial. Entretanto, o potencial não quer dizer você estar pronto. E se você precisa de alguma habilidade adicional para fazer aquilo que você precisa, desenvolve. Né? Uma besteira, mas para tirar do campo todo disso, de coisas complexas, vai para um campo bem básico, carro. Então vamos dizer que você vai viajar no final do ano, vai viajar para curtir o carnaval. E aí o que recomenda-se que você faça? Vai lá, o teu carro está avisando que tem que fazer a revisão. Então você faz a revisão do seu carro. Troca todos os itens que tem que trocar, troca o óleo, revisa o freio. Aí, antes de pegar a estrada, você enche o tanque, certifica de que o combustível é correto. Calibra os pneus. Que os pneus estão calibrados, que o pneu não está careca. Ou seja, você faz tudo o que é preciso. E aí, você já atualiza lá a sua maquininha para não precisar parar no pedágio, verifica se as multas estão em dia. Faz tudo o que é possível com relação àquela estrutura física que é o seu carro. Aí, no dia de viajar, você entra no carro e Ishwara Pranidhana. Tinha mais alguma... mas e se o carro estragar? Você fez tudo o que era possível.
Tem mais alguma coisa que você possa fazer? Não, agora vai depender da estrada, dos outros motoristas, mas assim, o que você podia fazer... e um outro detalhe, dormiu bem, não dormiu, tal, todas essas coisas. Então o Ishvara Pranidhana também é para coisas básicas que às vezes a gente não percebe, né? Vai viajar, aí a pessoa fica ansiosa, será que vão roubar minha casa? Será que eu posso deixar meu apartamento, minha casa aqui? Faz tudo o que é preciso. Pagou a empresa de alarme, as câmeras, verificou tudo? Agora Ishvara Pranidhana, vai viajar. Não vai adiantar você estar nas férias, ansioso, preocupado com a casa. Ou viajando, olhando ali o marcador de temperatura, porque você sabe que pode esquentar. Não, você fez a revisão antes, então... É interessante, com o nosso corpo isso também é assim. Então, imagina você, quem acompanha a Ferzinha no Insta, já vou fazer o jabazinho aqui do Insta dela, percebe que ela tem uma dinâmica de treinos diários e tudo. Então, o Ishvara Pranidhana também tem que ser aplicado no sentido dela estar consciente de que ela não só está treinando o quanto pode, mas com uma baita dose de autoestudo para que o treino não seja excessivo, para que não machuque, não agrida, que ela esteja se alimentando da melhor forma possível. E aí vamos dizer que ela tem um objetivo corporal. Eu quero o corpo assim, a barriga assim, o alongamento assim, não importa, né? Aí ela está fazendo tudo que é possível, agora Ishvara Pranidhana, deixa que vai acontecer. Não gera ansiedade, vem, e também não vem na velocidade da luz, né? Não tenta fazer tudo num dia só, né? E veio o que a gente já falou, inclusive, na temporada anterior sobre imediatismo, né? Confia que vai vir o resultado, talvez não exatamente como você espera, mas algum resultado virá, né? De acordo com as leis naturais. E não necessariamente para amanhã, né? Entender também que cada coisa tem o seu tempo, tem o seu curso. Quando nós estamos falando de código de ética, nós temos que entender que foi um código elaborado por Patanjali. Repito isso em todo podcast, é óbvio, mas vamos repetir. E que esse código de ética foi escrito por volta de 2 a 3 séculos antes de Cristo, tá? Então nós temos que entender que também tem... Primeiro que ele foi escrito em sânscrito, foi escrito... Já é difícil, né? Depois ele foi escrito num período da história diferente do que nós estamos vivendo. Então você vai encontrar diversas traduções. Então você pode escutar aqui a Ferzinha falando, Ishvara Pranidhana é autoentrega. Mas aí você vai pegar uma outra tradução de um tradutor ou de um professor, de um mestre que é mais espiritualista, mais místico, ou como diríamos no yoga, mais da linha Vedanta, ele vai trazer outras traduções como essa que eu encontro aqui no livro do Iyengar, que é Ishvara Pranidhana é a dedicação das ações e da vontade ao Senhor. Porque Ishvara, em sânscrito, pode ser traduzido como Senhor. Então, Ishvara, quando você diz que você pratica uma linhagem que ela é Nirishvara, ou seja, é sem Senhor, porque Nir já diz que não tem, é sem Senhor, a sua interpretação do código de ética vai ser diferente. Agora, se você pratica uma linhagem, uma linha de yoga que ela é Seshvara, ou seja, ela é com Senhor, a sua interpretação vai ser essa aqui, de que é a dedicação das ações da vontade ao Senhor. Ou seja, quem tem fé, né, vai ter uma iluminação mais fácil, por assim dizer. Tudo que você faz por devoção. Você pode fazer essa devoção a si mesmo, né? E que existe um tipo de yoga chamado Karma Yoga, que é o yoga da devoção. A pessoa ela é devota, mas aí você também vai ter a interpretação de que é o yoga da devoção ao Senhor ou o yoga da devoção ao resultado, ao estilo de vida, o yoga da devoção à natureza, o yoga da devoção... Então, é interessante que quando nós estamos falando de yoga, nós vamos ter muitas linhas. E ainda além das linhas, nós vamos ter linhagens. Qual é a diferença? Linhagem é a combinação de duas linhas. Então, esse é um ponto, mas isso é um assunto para um outro podcast. Mas é porque eu trouxe essa tradução diferente, para você perceber, caracas, pode ser um monte de coisa. Ishvara Pranidhana, eu aprendi, eu li, eu já ouvi falar que tinha a ver com entrega ao Senhor, entregar ao Deus, tanto que eu fiz a brincadeira. Seja o que Deus quiser. Confia numa vontade superior, né? E não é porque você fica nessa... também entrar numa bitolagem de seguir as normas éticas a qualquer preço, e aí entra o preceito moderador do professor De Rose, que você vai conduzir isso ao fatalismo, ou seja, você vai pegar o carro do jeito que está e vai viajar só porque você quer viajar, você vai ficar na estrada se você não fizer tudo aquilo que precisa ser feito antes, ou a displicência
eu não vou estudar, seja o que Deus quiser. Né? Não, também O que não for é. para acontecer, O vai que acontecer. vai acontecer, né? Você só está escrito nas estrelas se você foi lá e escreveu. Senão, não está escrito nas estrelas. E é muito comum, às vezes, a gente ter essa percepção do mundo desta maneira um pouquinho mais mística, porque muitos seriados, muitos livros, muitos filmes que tiveram continuidade, como é o caso de Star Wars, quantos episódios, depois minissérie e tudo, que acabam colocando um pouco mais de destino, de misticismo no enredo, como para você ser um Jedi você tem que ser o escolhido, o filme Matrix, em que Neo era o escolhido. Então nós temos tudo isso que traz, por isso que muitas vezes as pessoas falam, mas eu sinto que esse é o meu destino. Não, tudo bem, mas para o seu destino acontecer, você teve que tomar todas essas decisões, fazer todas essas coisas, tropeçar, cair, levantar. Então, o Ishvara Pranidhana, ele é muito legal porque ele é um pouco simbólico no sentido de envolver um pouco essa questão de seja o que Deus quiser, mas ele está presente desde que, para ele ser verdadeiro, tem que reduzir as expectativas. A finalidade é essa. Então, qual seria? Para que eu vou aplicar Ishvara Pranidhana? Para reduzir as expectativas. Reduzindo as expectativas, eu vou reduzir minha ansiedade. Reduzindo a minha ansiedade, puxa vida, isso. Né? E você vai elevando a expectativa conforme você vai se aprimorando. Não achar que você vai chegar lá na praia com o teu carro sem aprimorá-lo. E né? falando de ansiedade, né, a gente justamente precisa reduzir essa ansiedade se quisermos entrar em meditação em algum momento da vida, né? Não existe forma de entrar em meditação esperando que ela aconteça. E daí até o Sutra de Patanjali, o 245, fala a respeito de Ishvara Pranidhana, que pela autoentrega advém o aperfeiçoamento da hiperconsciência. Então, seria o momento em que a pessoa alcançou esse estado de consciência expandida, e daí vem essa autoentrega para aperfeiçoar toda essa experiência. Vilmes, e o preceito moderador? Foi isso que eu disse. Não te deve levar à fatalidade e nem à displicência. Perfeito. Para encerrar essa nossa série de 4 episódios sobre código de ética, eu vou ler aqui, vou ler mesmo do livro Tratado de Yoga, a conclusão do código, a conclusão disso tudo. Como imagine que você tem lá um estudo científico, né? um artigo, e aí ele vai ter a conclusão também desse artigo. E aqui o De Rose traz de uma maneira incrível. Conclusão. O amor e a tolerância são pérolas que enriquecem os mandamentos da nossa ética. Que este código não seja causador de desunião. Não seja ele usado para fins de patrulhamento ideológico, discriminação, manipulação nem perseguição. Nenhuma penalidade seja imposta por nenhum grupo aos eventuais descumpridores destas normas. A eles, essa é a parte que eu mais gosto, a eles lhes bastará a desventura de não usufruir do privilégio de vivenciá-las. Ou seja, se você não tiver afim, se você não tiver afim de hoje de aplicar tapas, contentamento, limpeza, se você não tiver afim, a única pessoa, a palavra não é essa, mas eu vou usar prejudicada, é você. Pronto. E segue a vida. As outras pessoas vão achar, se você fica batendo muito no peito, que você é isso ou aquilo também. E se você não faz qualquer observância na frente dessas pessoas, eles vão te chamar de hipócrita. Mas também é problema seu, não é problema de mais ninguém. E também não fique tentando convencer as pessoas ao seu redor a aderir a esse código de ética, porque daí, o que o Malakini acabou de ler, a essas pessoas vai vir a consequência de não usufruir dos benefícios que você está tendo. Então a conclusão é precisa. Não tem patrulhamento, você faz se tiver fim. Fica ligado que nós, quando esse episódio entrando no ar na quinta-feira, 5h05, já no grupo do WhatsApp nós já vamos colocar conteúdo extra, ok? Fica com a gente. Até. Até.